Professor, mais uma vez, obrigado por estar aqui no nosso Trocando Eu que Ideia. agradeço. E diante desse currículo vasto que Felipe já falou aqui uma parte dele, nos diga aqui como é que teve o seu primeiro contato nas artes marciais, especificamente no jiu-jitsu. Como é que surgiu aí o jiu-jitsu na sua vida? O jiu-jitsu mudou minha vida. Essa história começou há 23 anos atrás. Eu tinha três amigos, tenho ainda esses três amigos, né, que era o Gustavo, o Clay, o Flávio. E um deles já praticava jiu-jitsu, já era faixa azul. E eles me apresentaram o jiu-jitsu, né, de uma forma bem descontraída, no quintal de casa, brincando. E o que mais me encantou foi que eu já era forte, já tinha um porte físico, porque eu já jogava futebol, era atleta de futebol, de voleibol, de natação. E eles eram menores, né? Eu era muito mais forte que eles. Sim. Inclusive, o que era faixa azul, eu tinha 25 quilos a mais que ele. E quando eu fui treinar, eu falei, não, vou pegar esses caras aí e vou quebrar no meio. Né? Mas quando chegou lá, esse meu amigo Flávio, ele me finalizou mais de 10 vezes sem usar força. Né? Então aquilo ali que me encantou, né? Eu falei, caramba, eu fiquei encantado. Eu falei, eu quero aprender isso. E aí foi quando a gente começou, no mesmo tempo, né, os professores dele abriram a primeira academia na Estela Maris, a Massacre. Ele me levou, foi onde eu fiquei um tempo, a academia fechou, mas daí foi dando continuidade em outras academias aí na região, né? E eu comecei praticando, e aí começou a despertar o meu interesse para ser professor. E foi Sim. através do jiu-jitsu. Tudo que eu sou hoje na educação física, na natação, foi por causa do jiu-jitsu. O jiu-jitsu que me levou para a educação física, foi o jiu-jitsu que me levou para a natação. E aí Então eu já comecei são a dar mais de aula de 2 jiu-jitsu. décadas já com jiu-jitsu. 23 anos 23 e anos. 13 anos de faixa preta. Então, na verdade, pelo que eu entendi, o educador físico, quer dizer, o praticante de jiu-jitsu veio antes do educador físico. Sim, Foi que te inspirou, enfim, até inclusive na natação também? sim, justamente. Perfeito isso, A legal. história foi assim, quando eu comecei a dar aula, eu senti a necessidade de melhorar o meu trabalho. Tá. E eu, naquela época, a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje com a internet, né? As coisas demoravam de chegar até a gente. E eu vi a necessidade de eu melhorar e eu comecei a ver muitas falhas nos professores que existiam naquela época, né? E muitas vezes por falta de conhecimento ou de fontes, né? Sim. E aí, período, só tinha educação física, né? Meu professor, na época, já fazia educação física, então isso me motivou também. O próprio Flávio, que Peixe, ele também fazia educação física também já, então isso tudo me motivou, né? E aí, quando eu entrei na educação física, abriu um horizonte, né? Tipo assim, eu comecei a enxergar o jiu-jitsu de outra forma, né? E aí eu comecei a trazer a educação física para o jiu-jitsu. Foi quando eu conheci a natação, entendeu? Não. Foi um estágio supervisionado, um estágio na musculação, na hidrocia na época, no primeiro semestre, foi no segundo semestre de educação física. E aí numa sala de musculação, eu vi a piscina embaixo, eu vi uma aula de natação infantil, eu me encantei com aquilo. Aí eu falei, poxa, é isso que eu quero pra mim. E aí eu comecei a buscar, né, estágios, aí fui crescendo na natação e sempre trabalhando com várias modalidades. O bacana da educação física, que ela proporciona a você diversidades, né? Eu trabalhei com futebol, trabalhei com educação física escolar, trabalhei com funcional, com hidroginástica, com musculação, natação e jiu-jitsu, né? Mas chega um momento que você tem que escolher, você tem que ter um foco, Sim, né? sim, Porque você sim. não consegue desenvolver tudo da melhor forma. E aí eu escolhi a natação e o jiu-jitsu. E aí comecei a caminhar lado a lado com os dois. E a natação eu cresci muito com a natação infantil, né? E a mesma realidade que eu encontrei no jiu-jitsu em relação a profissionais que não estavam bem preparados, na natação já foi diferente, né? Já existia uma realidade onde tinha professores que eram bons, né? Porque a educação física até preparava, né? Mas existia algumas falhas em relação a planejamento de aula, tinha professores que tinham uma didática muito boa, mas não sabiam o que estava fazendo muitas vezes, entendeu? Isso na natação. Isso na natação. E no jiu-jitsu também, só que no jiu-jitsu só adulto. E na natação infantil. Entendi. Eu via profissionais, o profissional mesmo, meu primeiro professor de natação era um excelente profissional. Mas através das falhas que eu enxergava no trabalho dele, eu comecei a construir o meu. Então, na verdade, você começou a praticar natação, quer dizer, era um estágio, pelo que você falou isso aí, né? Era dentro da faculdade. Se eu tiver disciplina na faculdade, né? Já me despertou. Aí eu escolhi o meu tema da monografia na época, não era nem artigo, era monografia. Eu escolhi natação. Entendi. E aí eu tive que fazer pesquisa de campo. Sim. E aí você foi observando esses profissionais. Aí eu fui para um estágio supervisionado em uma escola infantil que desenvolvia natação através da educação física, ou a natação através da educação física, né? Em épocas de chuva, as crianças faziam educação física.
Sim. E na época de verão, natação. Então, era uma natação mais no contexto da natação da escola, não natação na escola. Entendeu? Entendi. E aí eu tive que fazer a pesquisa de campo nessa escola. E aí, por coincidência, eu comecei a me destacar, né? Aí eu fiz a monografia e através dessa monografia eu consegui entrar nessa escola e comecei a trabalhar. E aí eu desenvolvi minha monografia durante 4 anos nessa escola, que era uma metodologia de ensino de natação. Então você virou professor primeiro, só pra gente contextualizar no tempo, professor primeiro de natação ou de jiu-jitsu? O jiu-jitsu, na faixa roxa eu comecei a dar aula, né? Mas eu não era um professor. Naquela época, existiam poucos faixas pretas na Bahia. Então, você via várias academias com faixa roxa, faixa marrom puxando treino. E aí, eu dando aula só para adulto, né? Aí, quando eu comecei a fazer educação física, eu comecei a formar em licenciatura.